Boa tarde para quem está chegando aí. Boa tarde, Alicia. Boa tarde, Rochelle. Boa tarde, Giovana. Dá mais um tempinho para a galera chegando. Só estou abrindo aqui os slides, né? Ah, mas o não está deixando abrir. Ah, que legal. Gente, a gente viu só... deixa eu ver aqui. Guilherme, beleza, Guilherme? Boa tarde, Pablo. Ah, tá. A Rochelle avisou ali. Gente, na aula passada a gente viu digestão, não começamos respiração, né? Quem lembra? Não, né? Beleza, show de bola. Tá. Então, hoje a gente vai lá para o sistema respiratório. Então, deixa eu pegar aqui. Compartilhar aqui com vocês. Ah, não, parei. Antes de compartilhar, calma. Tem que abrir minha lousa. Minha lousa virtual. Muito bem. Agora aqui. Agora sim. Vamos compartilhar. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Então, o que a gente vai falar? Vai falar de respiração. Tá? A respiração da qual nós vamos falar é a respiração que a gente chama de respiração orgânica. O que significa isso? É a entrada e saída de ar e a passagem, né? As estruturas por onde o ar vai passar. Tá? Bom, vamos lá então. Olha aqui, ó. Aqui nós temos então a parte anatômica da respiração, tá, gente? Então, respiração é bem tranquilo, bem fácil, que cai na prova, tá? O caminho da respiração, as estruturas respiratórias, né, do sistema respiratório. A boca, as cavidades nasais, a faringe
Lembra que a faringe é comum também lá na digestão, né? A faringe, a laringe, ó, aqui tem uma outra foto da laringe, tá, gente? Então, a laringe, ela é a nossa estrutura de ressonância, né? É a laringe que produz o som da nossa voz, tá bom? Então, a laringe é que produz o som da nossa voz. O ar passa pela laringe e faz essas pregas vibrarem aqui, ó. A gente chama de pregas vocais. É conhecido comumente como corda vocal, né? Não é uma corda, tá? São pregas, tá bom? Essas pregas vibram com a passagem do ar e produzem som. Legal? Quando a pessoa está com uma laringite, uma inflamação na laringe, o que acontece com isso aqui? Essas pregas, elas incham, né? Por isso que a voz da pessoa fica rouca. E às vezes a pessoa até perde a voz. Por quê? Porque como a laringe, como as pregas vocais estão muito inchadas, né? Elas não conseguem vibrar e não conseguem emitir o som. Legal, né? E aí, gente, da laringe, o ar vai para a traqueia. Gente, a traqueia, tá? A parte interna, o epitélio interno da traqueia, ele é ciliado, ele tem cílios, as células são ciliadas, tá? Olha aqui, ó. Primeira coisa que a gente já vai anotar aqui no nosso sistema respiratório. Sistema respiratório. Bom, opa, aqui, ó. Tá, então no sistema respiratório, gente, ó, a traqueia, ó, o epitélio de revestimento é ciliado. Ou seja, as células que tem na nossa traqueia, no epitélio de revestimento interno, elas são células com cílios. Para quê, gente? Para eliminar as partículas que entram ali. No nosso sistema respiratório tem que ter só ar, tá? Não pode ter nenhuma partícula sólida ali. Então, essa estrutura serve para eliminar essas partículas ali, as células ciliadas, tá? E aí, gente, além disso, ainda tem um muco do sistema respiratório. O sistema respiratório ele produz um muco. Esse muco do sistema respiratório, ele gruda essas partículas. Quando eu falo partículas, gente, eu estou falando também de bactérias, tá? E aí, as nossas células ciliadas, elas vão levando esse muco com sujeira até a faringe para a gente redeglutir, tá? Ou deglutir, enfim. Tá, gente? Então, por isso que é importante esse epitélio de revestimento ciliado da traqueia. Muito bem. Vamos voltar para o nosso slide. Olha só. Aí, gente, da traqueia... Ah, e a traqueia, ela tem anéis cartilaginosos. Olha aqui, ó. Isso aqui a gente esqueceu de botar. Tem que botar aqui, ó. Ó, a traqueia, ela também é formada por anéis de cartilagem. Anéis de cartilagem, tá bom? Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui de novo.
Gente, a tua traqueia é por onde vai passar o ar, tá? Então, as paredes da traqueia, ó, esse tubo aqui, ele não pode nunca fechar. As paredes do tubo não podem se encostar nunca. Porque se as paredes do tubo se encostarem, acabou a passagem de ar. Por isso que tem esses anéis de cartilagem, né? É uma cartilagem hialina, é uma cartilagem mais resistente, tá, gente? Para não deixar as paredes se tocarem. Bom, e aí a traqueia ela vai ramificando, ela vai ficando cada vez mais fina. Então ela vai formar os brônquios vão ficando cada vez mais finos e vão formar os bronquíolos, até que os bronquíolos chegam na unidade a unidade funcional do sistema respiratório, que é o alvéolo, que é onde vão ocorrer as trocas gasosas, tá bom? Bom, então aqui nós temos o pulmão, né, gente? Aqui está o pulmão direito, aqui está o pulmão esquerdo, tá? O pulmão esquerdo, como vocês estão vendo, ele tem 2 lóbulos aqui. Desculpa, o pulmão esquerdo, esse aqui é o esquerdo. Ele tem 2 lóbulos, né? O direito tem 3 lóbulos, é porque o coração ele ocupa um espacinho aqui, por isso que esse pulmão é um pouquinho menor que esse aqui. Tá? E aqui, gente, tem uma musculatura que é exclusiva de mamífero, o diafragma, tá? Essa musculatura é exclusiva de mamífero, só mamífero tem, tá bom? O diafragma é uma musculatura extremamente importante na respiração. Existem 2 tipos de músculos que participam da nossa respiração, gente, tá? O diafragma e os músculos intercostais. O diafragma e os músculos intercostais. Bom, aí olha só o que tem que acontecer. O oxigênio tem que entrar nos pulmões, né? Dos pulmões, o oxigênio tem que ir para a corrente sanguínea. O gás carbônico que foi produzido nas células, gente, o gás carbônico foi produzido nas células por qual processo bioquímico? Vamos lá, quem é que se lembra? A gente já viu. É um processo bioquímico que produz o gás carbônico. Esse processo bioquímico, eu sei que vocês não responderam, que estão com vergonha de responder. Eu vou responder esse negócio que é muito fácil, né? É a respiração celular, tá, gente? Então, o gás carbônico, este gás carbônico aqui, ó, é produto da respiração celular, ele tem que ser eliminado, tá, gente? Então, isso que vai acontecer. E aqui é uma cintilografia mostrando as ramificações do pulmão, tá, gente? Olha só. O pulmão do mamífero é o pulmão mais eficiente dos vertebrados, tá, gente? Por quê? Porque ele tem uma área de absorção maior. Os alvéolos formam pregas, como a gente vai ver. Olha aqui, ó. Aqui estão os alvéolos, tá? Ó. Os alvéolos são pregas, na verdade. Então, tu pega lá o teu pulmão e enche ele de pregas, tá? Ele cabe no espaço da tua caixa torácica, mas a área de absorção dele é muito grande, graças à quantidade de alvéolos. Por que o pulmão dos mamíferos é mais eficiente dentre os vertebrados? Pela quantidade de alvéolos que tem. Tem, proporcionalmente, uma área de absorção muito maior do que a dos outros vertebrados. Tá, gente? Aí o que vai acontecer? O oxigênio que está aqui no pulmão, ele passa aqui, ele tem uma pressão parcial, né, maior do que a dos vasos sanguíneos, ele acaba entrando por difusão nos vasos sanguíneos, tá? O gás carbônico, que tem uma pressão maior nos vasos sanguíneos, sai dos vasos sanguíneos e vai para o alvéolo pulmonar, e a gente, então, elimina esse gás carbônico que foi produzido pela gente aqui. Gente, olha só. Essa troca gasosa, o nome dessa troca gasosa é hematose, tá? O nome dessa troca gasosa é hematose, tá bom? É quando troca oxigênio por gás carbônico. Muito bem. Bom,
E aqui nós temos os movimentos respiratórios. São dois movimentos, inspiração e expiração. O de inspiração é quando o ar entra nos pulmões, o de expiração é quando o ar sai dos pulmões. Tá? Para isso, a gente precisa de dois tipos de musculatura. Os músculos intercostais e o diafragma. Tá? Esses dois músculos, esses dois conjuntos aqui, né, eles participam da respiração. Músculos intercostais e o diafragma. Tá? São os dois músculos que participam aí da respiração orgânica. Bom, como é que isso funciona, tá, gente? Para ocorrer a inspiração, olha só, o diafragma ele tem que descer, tá? O diafragma desce e a caixa torácica ela tem que expandir. E aí o ar entra, tá? Então tem expansão da caixa torácica e o abaixamento do diafragma. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um destacador. A caixa torácica expande-se à medida que os músculos intercostais se contraem, levantando as costelas. O diafragma se contrai e desloca-se para baixo. Olha aqui, ó. A caixa torácica expande-se à medida que o músculo contrai. O diafragma se contrai. Tá? Então, gente, para um movimento de inspiração, tem contração dos músculos intercostais e contração do diafragma. Olha aqui, ó. Parei um pouquinho. Só deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Para ficar melhor para a gente aqui. Não, aqui é o design, configuração. Só vamos aumentar isso aqui para ficar mais legal. Tá, agora sim. Pronto. Muito bem. Aí, gente, olha só. Contrai, contrai. Então, esse processo aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Esse processo aqui de inspiração, ó, o que tu não pode te esquecer? Intercostais. Contração. Diafragma. Contração. Legal. Movimento de expiração, gente. Olha só. O que está acontecendo aqui? Deixa eu pegar a setinha aqui de novo. Vamos pegar um destacador. Para expiração, o ar saindo. A caixa torácica diminui, ó, ela tem que comprimir, tá? E o diafragma, ele sobe para empurrar o ar do pulmão. O diafragma sobe, tá? Bom, para esse processo acontecer, olha só, os músculos relaxam. Tanto os intercostais quanto o diafragma relaxam. Então, o movimento de expiração, ó, expiração, intercostais, relaxa. Diafragma, relaxa, tá? Quando o diafragma está relaxado, ele está na posição natural dele. A posição natural dele é essa, é apertando a base do pulmão, comprimindo a base do pulmão, tá? Tranquilo, gente?
Então, isso aqui a gente não pode esquecer. Deixa eu só... Muito bem, deixa eu pegar de novo aqui o... Não, aqui, para... Pegamos isso aqui. E vamos lá. Bom, tá aqui a hematose. A gente já falou o que acontece aqui, né, gente? Tá lá na aula de sistema circulatório, não, de sangue, né, de circulação, a gente já falou sobre a hematose, né, que é essa troca gasosa. Então, tu não pode esquecer, a maior parte do gás carbônico é transportada no plasma sanguíneo na forma de bicarbonato, tá? Te lembra disso? Ó, o que acontece? Lembra? Eu mostrei para vocês, quando o oxigênio se liga à hemoglobina, forma oxihemoglobina, né? Quando o gás carbônico se liga à hemoglobina, forma a carbohemoglobina. Beleza. Mas a maior parte do gás carbônico, o que vai acontecer com ele? Ele vai se transformar em ácido carbônico, ó, se liga com a água, se transforma em ácido carbônico, perde um hidrogênio, se transforma em bicarbonato, e na forma de bicarbonato, ele vai ser transportado no plasma sanguíneo. Tu te lembra qual é a enzima que vai fazer isso? Ó, a enzima que faz isso aqui, ó, é a anidrase carbônica. Vamos escrever de novo o nome dela aqui. Ó. Então, o que a gente tem? Gás carbônico, ó, se transformando em ácido carbônico. O ácido carbônico se transforma, perde um hidrogênio, né? Ó, perde um hidrogênio, se transforma em bicarbonato. E aí, na forma de bicarbonato, ele é transportado no plasma sanguíneo, pelo plasma sanguíneo. Vamos pegar uma outra cor aqui, ó. Olha só. Então, isso aqui, ó, gente, para cá e para cá, é uma enzima chamada, quem faz isso é uma enzima chamada anidrase carbônica. É uma enzima chamada anidrase carbônica. Tá? Muito bem. E é isso. Respiração é isso aí, tá, gente? Ficou alguma dúvida aí? Aí a gente já passa para o nosso próximo sistema. Deixa eu pegar aqui o próximo sistema. Que é o sistema circulatório. E aí vamos lá então para o nosso sistema circulatório. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Gente, olha só, primeira coisa, para que serve o teu sistema circulatório? O teu sistema circulatório, ele serve para transportar. A função do sistema circulatório é o transporte. Muito bem. Bom, então a gente precisa, como ele vai transportar coisas, né, a gente precisa de um caminho, né, de um sistema de canais, digamos assim, que são os vasos sanguíneos, tá?
e precisamos de uma bomba, que é o coração, é o miocárdio. Tá? Os vasos sanguíneos, gente, a gente vai dividir basicamente em 3 tipos de vasos sanguíneos. Ó, aqui tem uma artéria, aqui tem um capilar e aqui nós temos uma veia. Tá? Então, são basicamente esses 3 tipos de vasos sanguíneos que a gente vai encontrar no nosso sistema circulatório. Artéria é o vaso sanguíneo que sai do coração. Tá? E veia é o vaso sanguíneo que chega ao coração. Ó, leva o sangue dos órgãos, do tecido para o coração, que chega ao coração. Então, vamos botar esse conceito aí nosso, né? Então, olha aqui, ó. A artéria é o vaso sanguíneo que sai do coração. Sai do coração. Veia é o vaso sanguíneo que chega ao coração. É o vaso sanguíneo que chega ao coração. Tá? Então, artéria é o vaso sanguíneo que sai do coração. Veia chega ao coração. Tá aí aqueles capilares. O que eles fazem? Ó. Capilar é onde ocorrem as trocas. Ó. Ocorrem as trocas. Como assim trocas? Gente, o teu sistema circulatório, ele está transportando coisas. Para quê? Para os teus tecidos. Ou ele está transportando coisas que tu tem que eliminar do teu corpo. Tá? Então, o que tem que acontecer? Tem que ter uma relação entre o tecido e o vaso sanguíneo. Tem que ter relação entre tecido e vaso sanguíneo. Tá? Ou seja, as coisas têm que sair do tecido e chegar no vaso sanguíneo, ou sair do vaso sanguíneo e chegar no tecido. Oxigênio, nutrientes, tá? Tem que ir do vaso sanguíneo para o tecido. Metabólitos, gás carbônico, né, excretas, tem que ir dos tecidos, das células, para os vasos sanguíneos. Tá, gente? Então, essa troca ocorre nos capilares. São vasos extremamente finos. Ó, olha aqui, ó. Os capilares, tu pode ver, ele não tem aqui, ó, ele é só um endotélio, ele é formado só por uma camada de tecido. Ó, vasos com diâmetro microscópico estabelecem comunicação entre uma arteríola e uma vênula. E eles estabelecem o transporte, estabelecem as trocas entre tecido e vaso sanguíneo. Tá, gente? Pode ver que ó, a artéria ela vai ter uma camada de fibras elásticas e músculo liso e ainda uma camada de tecido conjuntivo, além do endotélio. Né? A veia, uma camada de fibras elásticas, colágeno e músculo liso e uma camada de tecido conjuntivo. Tá? Esse tecido conjuntivo aqui é rico em colágeno, tá, gente? E aqui está o endotélio. Tá? Os vasos sanguíneos, que são artérias, tá, gente? Eles têm uma camada maior. A camada em volta do vaso sanguíneo, essa camada de tecido conjuntivo, essa camada de tecido de fibras elásticas, essa camada ela é mais grossa. Por quê? Porque artérias suportam maior pressão. Vamos botar isso aqui lá. Ó. Artérias
Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Suportam maior pressão. Tá? Então, artérias suportam maior pressão. Tranquilo? Beleza. Porque é o vaso sanguíneo que sai do coração, gente. O coração é o que está fazendo pressão para que o sangue circule por todo o corpo. Então, ele que vai suportar uma quantidade de pressão. As veias suportam uma quantidade menor de pressão. Tá? As veias suportam uma quantidade menor de pressão. Porque a veia está chegando no coração, o sangue está chegando no coração. Do circuito, ó, está no final do circuito aqui. Tá, gente? Muito bem. Então, vamos voltar para cá. Tá, legal. Show de bola. Bom, agora que a gente já sabe o que são os vasos sanguíneos, vamos lá para o coração. Vamos ver o que tem no coração. Então tá aqui o coração, o miocárdio, né? Lado esquerdo, lado direito do miocárdio, tá? Obviamente que o coração também tem vasos sanguíneos irrigando o coração. É um músculo, ele tem que ser irrigado por vasos sanguíneos, tá, gente? E os vasos sanguíneos que irrigam o coração, a gente chama eles de coronária, tá? Então tem as artérias coronárias e as veias coronárias. Ó, veia coronária, artéria coronária. São os vasos sanguíneos que estão irrigando o coração. Muito bem. Bom, gente, o nosso coração de mamífero, ele é tetracavitário. Ele tem 4 cavidades. Tá? Ó, ele vai apresentar 2 ventrículos e 2 átrios. Tá bom? Então, ele tem 2 ventrículos e 2 átrios. Tá aqui os 2 átrios, ó. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Bom, gente, o que acontece? Ó, qual é o caminho da circulação? O sangue azul aqui, ó, que vocês estão vendo em azul, tá? Ele é o sangue rico em gás carbônico. O sangue vermelho é o sangue rico em oxigênio. Vamos anotar aqui. Ó. Azul, rico em gás carbônico. Vermelho, rico em oxigênio. Legal. Muito bem. Bom, então a gente tem aqui, ó, os capilares recolhendo o gás carbônico que foi produzido lá no processo de respiração, né? Recolhendo aqui o gás carbônico, tá? Ó, os capilares. E aí tá aqui o sangue venoso, tá? O sangue rico em gás carbônico, o sangue venoso, ele chega no coração por uma veia, obviamente, veia o vaso sanguíneo que chega ao coração. Gente, muitos de vocês provavelmente já não têm mais essa ideia, mas às vezes as pessoas têm a ideia de que veia leva sangue venoso e artéria leva sangue arterial. Não é assim que funciona, tá? Então, na maior parte da circulação, sim. Na maior parte da circulação, as artérias estão transportando sangue arterial e as veias estão transportando sangue venoso, tá? Mas tem uma parte da circulação que é o contrário. A gente vai ver logo em seguida, tá? Só para, se alguém tem essa ideia, para eliminar essa ideia. Sangue venoso, tá? Ele percorre tanto a artéria quanto veia, sangue arterial percorre tanto a artéria quanto veia. Bom, então o sangue, ó, ele entra no coração pela veia cava. Ó, tanto a cava inferior quanto a cava superior. Tá? Aqui são os capilares da parte superior, né? Estão recolhendo aí o gás carbônico, né? Para chegar lá no coração. Bom, e chega no coração pelo átrio direito. Tá? Ó, ele entra no coração pelo átrio direito. Olha aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui da circulação.
circulação humana. Legal. Ó. Fazer um esqueminha aqui. Sangue venoso, tá? Então, veia cava. A veia cava vai para onde? Átrio direito. Átrio direito. Do átrio direito vai para onde, gente? Do átrio direito vai para o ventrículo direito. Tá bom? Ó. Deixa eu botar aqui nesse cantinho aqui. Azul, gás carbônico. E o vermelhinho, oxigênio. Muito bem. Tá, legal. Vamos voltar lá para o nosso slide. Acompanhar o esquema. Então, ó, o sangue carbonado veio pela veia cava, entrou no átrio direito. Do átrio direito, vai para o ventrículo direito. Gente, olha aqui, ó. Entre o átrio e o ventrículo tem uma válvula, tá? Ó, aqui vai ter uma válvula que é essa válvula aqui, a gente não está vendo o nome dela, mas é uma válvula, a válvula tricúspide, tá? Beleza? Deixa eu tentar fazer a gente ver o nome ali. Só um pouquinho. Pronto. Ó, válvula tricúspide, tá? Então tá aqui a válvula tricúspide. Tá bom? Gente, para que serve essa válvula aqui, ó? Aqui tem uma válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito, e tem uma válvula também entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essas válvulas, elas servem para evitar o refluxo de sangue. Porque olha só, o sangue do átrio vai para o ventrículo, tá? E do ventrículo? Do ventrículo vai para os pulmões, ele tem que sair dali. Bom, se ele sai do ventrículo, olha aqui, ó. Se ele sai do ventrículo, opa. Ele sai do coração. Quando sai do coração, gente, sai por uma veia, né? Desculpa, sai por uma artéria. A artéria é o vaso sanguíneo que sai do coração. Essa artéria aqui, ó, é a artéria pulmonar, tá? É a artéria pulmonar. Gente, então, do ventrículo vai para uma artéria, sai do coração. Não pode do ventrículo voltar para o átrio. Não pode ter refluxo aqui. Por isso que aqui tem uma válvula que é a válvula bicúspide. Então aqui, desculpa, tricúspide. Válvula tricúspide. Para evitar o refluxo, tá, gente? Ó. Então, não pode vir daqui para cá, não pode voltar. Tem que sair, tá? Sair, e aí ele sai por uma artéria, que é a artéria pulmonar. E da artéria pulmonar vai para o pulmão.
Então, da artéria pulmonar, o sangue da artéria pulmonar, o sangue vai para o pulmão. O que vai acontecer aqui no pulmão? Ó, aqui no pulmão ocorre a hematose. Sai o gás carbônico, entra o oxigênio. Tá? E aí, gente, agora o sangue está oxigenado. Então, do pulmão, o sangue vai voltar para o coração. Só que para ele voltar para o coração, ele tem que ir por uma veia, né? Ó, então ele vai para a veia pulmonar. Bom, da veia pulmonar, o que vai acontecer? Ele vai entrar no coração pelo átrio esquerdo. Ó. Átrio esquerdo. Legal. Do átrio esquerdo, ele vai para onde? Para o ventrículo esquerdo. Ele vai para o ventrículo esquerdo. Mesma coisa, gente. Entre átrio e ventrículo tem que ter uma válvula também. Só que no caso aqui, ó, essa válvula é a válvula bicúspide. Bicúspide ou mitral, tá? Válvula bicúspide ou mitral. Então, vamos ver o que está acontecendo até aqui. Tá aqui o nosso slide, olha aqui, ó. Então, ó, o sangue carbonado virou sangue oxigenado, agora ele volta para o coração. Bom, o vaso sanguíneo que chega ao coração é uma veia, tá? Então, aqui é a veia pulmonar. Tá? Entrou pelo átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Olha aqui, ó, átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Tem uma válvula aqui, que é a válvula bicúspide, conhecida como válvula mitral também. Tá, beleza. E do ventrículo, ele tem que sair do coração. Então, ele sai por uma artéria. Tá? A artéria é a artéria aorta. Vamos pegar aqui o vermelhinho de novo. Ó. Então, ele sai pela artéria aorta. E aí é distribuído pelo corpo. Então, daqui vai para o corpo. E aí do corpo, volta pela veia cava e assim começa tudo de novo. Tá, gente? Então, esse vai ser o circuito. Chega no coração pela veia cava, no átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para o pulmão pela artéria pulmonar, do pulmão vai para o coração de novo pela veia pulmonar, da veia pulmonar vai para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, válvula bicúspide, do ventrículo esquerdo, artéria aorta e corpo. Tranquilo? Bom, o que a gente percebeu aqui, ó, gente? Que aqui tem sangue venoso numa artéria e aqui tem sangue arterial numa veia. Tá? Ó, essa aqui é a veia pulmonar e tem sangue arterial aqui. A gente chama essa circulação, a grande circulação, de circulação sistêmica. E essa circulação aqui, a menor, é circulação pulmonar.
tá? Então, na circulação pulmonar é o contrário. Sangue arterial por veia e sangue venoso por artéria. Tá, gente? Então, tem duas situações em que o sangue arterial circula por veias e o sangue venoso circula por artérias. Duas situações. Sangue venoso em artéria e sangue arterial em veia. Quais são as duas situações? Deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Ah, mas hoje está difícil, nosso. Aquelas válvulas semilunares, tá? São as válvulas de saída do coração. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Essas aqui não nos importam muito, tá? Não nos interessam muito, tá? Ó, tem uma semilunar aqui. Tá escrito aí pra gente? Acho que nem tem as válvulas semilunares aqui. Ah, tá aqui, ó. Ó, são as de saída do coração, tá? Ou de entrada também, né? São essas válvulas, ó, que ficam aqui, ó, nesses vasos sanguíneos aqui, tá? Então são as válvulas de saída do coração. Essas válvulas são semilunares. Tem outras válvulas semilunares que não está mostrando aqui no nosso no nosso esqueminha, tá? Mas olha só, essa semilunar aqui é a semilunar que vai do ventrículo direito para a artéria pulmonar, tá? E essa aqui é a válvula que vai do ventrículo esquerdo, tá, para a aorta, tá, gente? Então, essas são as semilunares, tá bom? Mas elas não nos interessam. O que é importante para nós? A tricúspide e a bicúspide, tá? É importante eu saber o nome. Ah, não estou compartilhando, claro. Agora sim. Ó, são essas aqui, ó. Deixa eu até pegar um. Olha aqui, ó. Essas são as válvulas semilunares, tá? São as válvulas de saída aqui do coração. Essa válvula semilunar aqui, tá? Ela sai do ventrículo direito lá para a artéria pulmonar e essa aqui sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, tá, gente? Mas elas não são muito importantes, não. Importantes para nós são essas aqui, ó, a tricúspide e a bicúspide. Ah, é importante eu saber o nome delas? Ah, eu tenho que saber que a tricúspide ela está aqui no lado direito e a bicúspide no lado... Não. É muito importante tu saber o porquê dessas válvulas, tá? Essas válvulas que ficam entre o átrio e o ventrículo, elas impedem o refluxo de sangue. Qualquer válvula impede o refluxo de sangue, tá? Mas essa aqui é muito importante, porque se ela não funcionar, olha só, tem sangue carbonado que volta para cá, tá, gente? E aí isso pode dar problema no coração, tá? Então por isso que é muito importante a gente saber que essas válvulas aqui, elas têm a função de evitar o refluxo de sangue, tá? Fora isso, é bem tranquilo. Ah, mas aí tá difícil. Ah, beleza, gente. O Zoom às vezes dá um pau aqui que a gente não consegue ver as mensagens, né? Tá, então aqui, ó, sangue venoso em artéria e sangue arterial em veia. Quais são as duas situações nas quais isso aqui acontece? Olha só.
circulação pulmonar, é a circulação do cordão umbilical. Cordão umbilical. Tá? Então, são as duas situações nas quais acontece isso aqui, que é sangue venoso em artéria e sangue arterial em veia. Fora isso, é sangue arterial em artéria e sangue venoso em veia normal. Tá? Tranquilo, gente? Vamos voltar para cá, então. Olha aqui, ó. Bom, aí aqui nós temos a contração e o relaxamento do coração. Tá? Bom, quando o coração contrai, ou ele está contraindo os dois ventrículos ao mesmo tempo, ou ele está contraindo os dois átrios ao mesmo tempo, tá, gente? Olha só. Entra sangue venoso no átrio direito e entra sangue arterial no átrio esquerdo. Dos átrios tem que passar para os ventrículos. Então, para passagem de sangue de átrio para ventrículo, o que acontece? Os átrios contraem. Contração dos átrios. Relaxamento dos ventrículos. Tá? Gente, essa contração, a gente chama de sístole. Então, vamos botar aqui, ó. Vamos aqui uma outra cor. Ó. A sístole é a contração. A diástole é o relaxamento. Então, quando os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole. Quando os ventrículos estão em sístole, os átrios estão em diástole. Porque quando os ventrículos estão em sístole, eles estão mandando sangue para fora do coração. E os átrios estão recebendo sangue. O átrio direito recebendo sangue do corpo, o átrio esquerdo recebendo sangue do pulmão. Tá? Mas aí isso está acontecendo ao mesmo tempo. Tranquilo, gente? Bom, aí a gente pode medir a pressão. Isso é uma coisa que pode aparecer bem lá na tua prova. O que significa medir a pressão arterial? Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, depois a gente volta para aquele slide lá. Bom, medir a pressão arterial, gente, ela funciona assim. Tá aqui os teus vasos sanguíneos, tá? Aí tu precisa desse equipamento aqui, que é um esfigmomanômetro, tá bom? O esfigmomanômetro, gente, ele nada mais é do que um torniquete de ar, um torniquete pneumático, com um manômetro, um negócio para tu encher o torniquete. É isso aí, tá? É um torniquete, porque tu tem que fazer o sangue parar de passar nos teus vasos sanguíneos. Tu vai apertar o braço da pessoa até o sangue parar, tá bom? Beleza. Aí o que acontece? Tu vai pegar um estetoscópio. Estetoscópio todo mundo sabe o que é, né? É aquele equipamento que o médico utiliza para ir no shopping, almoçar, né? Beleza. Tá. Seu estetoscópio. Aí, com o estetoscópio, tu vai escutar aqui, ó, o fluxo de sangue.
Então, tu vai enchendo esse negocinho aqui, ó, até parar o fluxo de sangue. Opa, parou, eu vou soltar o ar. A primeira enxurrada de sangue, tu olha no manômetro para ver a pressão. Essa é a pressão sistólica. Então, a primeira pressão é a pressão sistólica, tá? Aí, quando normalizar o fluxo de sangue, tu olha de novo no manômetro, tá? Olhou de novo no manômetro, é a pressão diastólica, é a menor pressão, tá? Gente, aqui a pressão está em milímetros de mercúrio, tá? É muito mais por tradição do que qualquer outra coisa. Podia medir a pressão em bar, né? Tantos bar de pressão. Mas se mede em milímetros de mercúrio por uma questão de tradição, né? Aqui, ó, quando diz que a pressão sistólica é 120 milímetros de mercúrio, significa que é uma pressão suficiente para erguer uma coluna de mercúrio a 120 milímetros no nível do mar. É só isso. Tá? Então, nesse caso aqui, a pressão sistólica é 120, a diastólica é 80. Tá? Isso é uma pressão que ocorre com maior frequência na população humana. Ah, então essa aqui é a normal. Não, a normal é a tua. Tá? A normal é a tua. Tem pressão normal. Se tiver uma alteração da pressão, minha pressão sempre foi 12 por 8, agora ela está 15 por 10. Opa, algum problema tem. Tá? Minha pressão sempre foi 14 por 9. Tá bom, tem pressão alta. Né? Minha pressão sempre foi 10 por 7. Tá, tu tem pressão baixa. Tá bom. Faz parte da vida. Mas a gente fala dessa pressão aqui porque ela que tem maior frequência. Gente, entenderam pressão? Tá? Como é que se mede a pressão de uma pessoa? É assim, pega um torniquete, um estetoscópio e escuta ali e vai olhando nesse manômetro aqui. Tá? Não tem muita dificuldade. Bom, gente, o teu coração, tá? Ele é coordenado. Lembra que a gente falou que as células musculares da musculatura estriada cardíaca, né? Ela é uma musculatura que ela tem aí as células, elas podem transmitir impulsos elétricos uma para outra, ou seja, mensagens elétricas uma para outra. Então tem um conjunto de células aqui, ó, no átrio, que a gente chama de nó sinoatrial, tá? Também conhecido como marca-passo, ó. Vou pegar a canetinha aqui, ó. Esse nó sinoatrial, gente, ele também é chamado de marca-passo. Por quê? Porque é ele que dita com qual frequência o coração vai bater. Tá? É ele que determina a frequência cardíaca. O nó sinoatrial determina a frequência cardíaca. Se ele não estiver funcionando, ferrou. Por quê? Ó, como é que é a frequência cardíaca? Átrios contraem, ventrículos relaxam. Ventrículos contraem, átrios relaxam. Tá? Se os dois relaxarem ao mesmo tempo, ou se os dois contraírem ao mesmo tempo, ferrou. Tá? Outra coisa, teu coração tem que bater compassado. Tá? Se ele não bater compassado, o que acontece? Tu pode não oxigenar os teus tecidos com eficiência. Pode ser que o coração fique tanto tempo parado que tu acabe morrendo. Ou bata rápido demais e aí a tua circulação aumenta muito. Então, quando esse negócio não funciona, o que a pessoa tem que fazer? Instalar um marca-passo mecânico. Né? É uma bateria que vai dando choque no coração para regular a frequência cardíaca. Isso é um marca-passo. Tá? Muito bem. Então tá aqui, ó. Então tá aqui o nó sinoatrial, esse é importante para nós. Ele vai mandar mensagem para o coração bater, ele que vai coordenar a frequência cardíaca. A ponte de safena, Bianca. Bom, é assim, ó. Deixa eu voltar aqui.
Tá vendo que tem aqui, ó, essas veias e essas artérias, né? O que que a artéria coronária faz? Deixa eu só pegar um destacador aqui. O que que a artéria coronária faz? Irriga o músculo, o coração, as células cardíacas com oxigênio, tá? E o que que acontece se essa artéria entupir? Ferrou. Não vem oxigênio para o coração e as células cardíacas morrem. Célula cardíaca não se regenera. Aquela área nas quais as células morreram não vão funcionar, não vão mais contrair. E isso pode fazer o coração parar. Tá? Então, a ponte de safena é o seguinte, ó, entupiu aqui essa partezinha, né? Quando entope essa partezinha, o cara vai lá, pega a veia safena, que é uma veia que está lá na nossa perna, tira um pedaço da veia safena, por isso que o nome é ponte de safena, e faz uma ponte, né? Corta aqui, costura um pedacinho da veia safena aqui, outro pedacinho da veia safena e isola essa parte que estava entupida, tá? Hoje em dia, não é muito comum utilizar essa técnica da ponte de safena, tá? Por quê? Porque geralmente as pessoas desentopem os vasos sanguíneos bota um catéterzinho ali, né? Bota lá um catéter, vai até aqui com um catéter e bota uma molinha ali, um stencil ali, né? Aí essa molinha vai fazer com que o sangue passe a fluir por aqui, né? Existem casos que é necessário, não dá para botar o negócio ali, o vaso está muito comprometido, aí se faz a ponte de safena. Mas é bem pouco comum fazer em ponte de safena hoje em dia. E... Bianca, te expliquei aí? Ficou meio confuso ou consegui te explicar aí? O que é uma ponte de safena? Na verdade, é o que o nome está dizendo, é uma ponte feita com a veia safena. Beleza, show de bola. Muito bem. Então vamos voltar lá. Ó. Então tá aqui, né, gente? Beleza. Bom, aí o que que acontece? Olha só. Eu sei que já está passando um pouquinho nosso tempo, mas só para a gente encerrar aqui, ó. O sangue, ele vai circular por todo o teu corpo bombeado pelo coração. Mas o coração, ele não tem assim força suficiente para bombear o sangue, para que o sangue empurre o sangue que está lá embaixo para ele subir até o coração de novo. Então, a gente também tem um outro tipo de bombeamento. Ó. A gente tem essa musculatura esquelética aqui, ó, da parte inferior da nossa perna, que é o tríceps sural. Você sabe o que é o tríceps sural? Que é a panturrilha, conhecido também como batata da perna. Tá? Toda vez que tu caminha, tu contrai esse músculo e tu pressiona os vasos sanguíneos, tu pressiona as veias. Toda vez que tu pressiona as veias, o sangue sobe. Tá? E não desce. Por que não desce? Porque tem essas válvulas aqui, ó. Então o sangue sobe, fecha essa válvula, ele não desce mais. Contrai o músculo de novo, o sangue sobe mais um pouquinho, fecha a válvula, tá, gente? Então a gente também tem um processo de circulação, ele é auxiliado pela tua musculatura esquelética inferior, tá? A tua musculatura esquelética inferior também contribui na circulação sanguínea, tá? O que acontece com esses vasos sanguíneos aqui? Às vezes essa válvula aqui, ó, ela para de funcionar. E aí tem refluxo de sangue. E aí extravasa o vaso sanguíneo. E aí forma o que a gente chama de varizes. Tá? Então, o que é a varize? É um extravasamento do vaso sanguíneo porque essas válvulas aqui não estão funcionando direito. Tranquilo, gente? E aí, olha só para a gente encerrar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, tá? Tipo de vaso sanguíneo e a pressão sanguínea. Tá vendo aqui que a pressão sanguínea tá super alta, né? Ó, no A. O que eu posso dizer que o A é? Que tipo de vaso sanguíneo é o A?
vasos sanguíneos que suportam grande pressão, o que é isso aqui? É uma artéria. Olha aqui, ó. Esse vaso sanguíneo é uma artéria. Gente, na questão lá da prova, ele pode botar esse gráfico para tu identificar. E aqui, na letra D, olha só como a pressão sanguínea é pequena. Então, aqui só pode ser uma veia. Tá? Então, vasos sanguíneos, artérias, as artérias, elas suportam uma pressão alta. As veias suportam uma pressão menor. Tá? Então, eu posso ter certeza que o A é uma artéria e que o D é uma veia. Tranquilo, gente? Bom, então, vamos encerrar por aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou ver se eu consigo fazer aí uma lista, né? Já botei a lista para vocês de sistema digestório. Vou ver se eu faço uma lista aí de sistema circulatório para a gente, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar. Todo mundo tem meu WhatsApp, né? Tem uma galera que já faz isso, tá, gente? Então, não fiquem com dúvida, né? Pode perguntar para os colegas de vocês que me procuram. Eu sempre respondo prontamente, tá? Às vezes posso demorar um pouquinho, né? Esses dias, não me lembro qual de vocês que foi, que eu comecei a responder, dei oi para responder a questão, fui fazer outras coisas, me perdi, só vi 10 horas. Foi a Rochelle, né, Rochelle? Dei oi para a Rochelle e a Rochelle ficou, tá, e aí? Né? Mas umas 10 horas depois eu consegui responder, tá? Às vezes eu me perco um pouquinho, mas no máximo em 24 horas eu respondo vocês, tá, gente? Então me procura lá. Gente, valeu pela presença de vocês aí na nossa aula. Beijo grande para todos. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho eu boto a aula gravada lá pra gente, tá? Tchau.